Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de extensão, Processos, Tecnologias, Sistemas de Gestão e o Contexto Econômico. Este é o módulo 1, Contexto Econômico, e o tema da aula de hoje é inflação. Eu sou a professora Rosana Cruz. Vamos lá? Inflação. O que é inflação? Inflação é o aumento contínuo e generalizado no valor dos preços. Se eu encontro, em determinado cenário econômico, o aumento do preço de um determinado bem ou serviço, esse aumento elevado e contínuo, isso já é inflação? Não. Eu preciso para considerar como inflação que esse aumento ele seja generalizado. O aumento será de mais de um bem ou serviço. Então, é o preço da batata, do tomate, da gasolina, de vários itens. E é o aumento contínuo. Então, o aumento é contínuo e generalizado, estamos falando de inflação. E quando há muito dinheiro circulando na economia e seu valor começa a se deteriorar, fazendo com que a mesma quantidade de dinheiro compre cada vez menos mercadoria, estou também num processo de inflação. Se eu compro menos do que comprava antes, com o mesmo dinheiro, se a cada vez que eu vou ao mercado, se cada vez que eu demando um determinado bem ou serviço, eu percebo que aquele valor monetário que eu empregava para adquirir uma determinada quantidade não acontece mais, eu posso estar chegando a um processo inflacionário. Então, pode acontecer a alta apenas de o preço de alguns bens ou serviços. Então, a alta de poucos produtos, o aumento não persistente e o aumento unicamente setorial, isso não corresponde à inflação. A inflação é tipicamente um fenômeno monetário que envolve a modificação dos bens finais e dos preços dos fatores de produção, tais como salários, aluguéis, taxas nominais de juros e custos de equipamentos e máquinas. E que tipos de inflação estudaremos aqui? Estudaremos inflação de demanda, inflação de oferta, inflação inercial. E eu quero começar estudando com vocês a inflação de demanda. Que inflação é essa? Essa é uma das que mais aparece. É a inflação que ocorre quando os agentes econômicos, incluindo famílias, organizações e governos, eles desejam comprar mais bens do que aqueles que a sociedade é capaz de ofertar. Então, eu quero mais produtos do que o mercado tem para me ofertar. Esse excesso de demanda, esse excesso de procura para uma determinada quantidade, para uma quantidade restrita de bens, isso faz com que o preço desses bens tendam a subir. E isso significa uma inflação de demanda. Então, inflação de demanda é quando há um excesso de demanda agregada, ou seja, vários demandantes por esse bem ou serviço, em relação à produção disponível. As chances de a inflação de demanda acontecer, elas aumentam quando a economia produz próximo ao emprego de recursos. Então, eu já tenho uma produção a todo vapor, uma produção elevada e os residentes continuam demandando mais bens ou serviços. A procura continua elevada. Eu posso chegar a uma inflação de demanda. E para que essa inflação possa ser combatida, é necessário que a política econômica se baseie em instrumentos que provoquem a redução da procura agregada. Aí vai depender do governo se ele vai usar uma política de rendas, então ele pode reduzir a renda daquela população para que ela não compre tanto. Ele pode usar uma política fiscal, ele vai tributar na renda desse cidadão, ele vai tributar na produção, o preço se torna elevado e aí desestimula essa demanda. Tudo vai depender de que política macroeconômica o governo vai querer utilizar para conseguir combater essa inflação de demanda. Já estudamos política monetária, política fiscal, política de rendas, política cambial. Então, o governo pode lançar mão de qualquer uma dessas políticas para poder controlar a inflação de demanda. Temos uma outra inflação, que é tão importante quanto, que é a inflação de custos. Essa ocorre quando fatores inesperados
aumentam os custos de produção, como quebra de safras agrícolas, dificuldades com transportes de mercadorias, novos impostos incidentes sobre a produção ou comercialização, quebra de produtividade das máquinas ou de produtividade de recursos humanos. O caso mais clássico é o aumento de preço de algum insumo básico de produção, como a energia. Então, eu tenho um aumento da energia que ajuda na produção daquele bem. Se eu tenho uma elevação no preço da energia e eu, como o ofertante desse produto, para manter a minha lucratividade, eu vou repassar esse aumento. À medida que eu vou repassando esse aumento, eu vou elevando o preço do bem, eu posso chegar a tal ponto que vou caracterizar uma inflação de custos. Os custos se elevaram, eu repassei para o preço do produto final, esse preço elevado leva a uma inflação de custos. A inflação de custos ela está associada à inflação de oferta. O nível de demanda permanece e os custos aumentam. Com o aumento dos custos, ocorre uma retração da produção, fazendo com que os preços de mercado também sofram aumento. Então, eu tive um aumento no preço da energia ou um preço na matéria-prima utilizada. Isso vai fazer com que quem oferta reduza um pouco a produção, porque teve o seu custo de produção elevado. Ao fazer essa retração na produção, ele produz menos, oferta menos, então pouca oferta no mercado e muita gente ainda demandando. O que é que eu tenho? Um aumento no preço. Isso vai fazer com que chegue uma inflação de oferta. Quais são as causas mais comuns da inflação de custos? Aumento salarial, que faz com que o custo unitário de um bem ou serviço aumente. Aumentou o salário, chegou em época de revisão do piso salarial, o que é que o ofertante faz? Ele faz a revisão do salário, aumenta os custos com salários e pode chegar a repassar esse preço para a produção. Repassa esse preço, eu tenho o preço do produto final mais elevado, fazendo isso constantemente, chego à inflação de custos. O aumento do custo de matéria-prima, ele pode provocar também um superaumento nos custos de produção. Isso pode fazer com que o custo final do bem ou serviço aumente. E por fim, eu tenho também a estrutura de mercado, que algumas empresas aumentam seus lucros acima da elevação dos custos de produção. Não aconteceu nada, não é um reajuste salarial, não houve um problema na safra, na produção, mas a empresa decide aumentar o seu lucro acima do custo de produção. À medida que ela vai fazendo isso, ela pode chegar a uma inflação de custos, ok? Temos também a inflação inercial. Essa inflação, essa é até mais difícil do governo conseguir resolver, porque ela não tem um fator disparador identificável, como a inflação de demanda e a de custos. Ela pode existir em decorrência de um período passado. Ela pode deixar os preços desalinhados no momento presente e a continuidade da inflação, ela é uma oportunidade para voltar a, aos preços, para os preços voltarem a ficar alinhados. O que eu quero dizer com isso? De repente, eu não tenho um aumento na demanda, na procura por esse bem, não existe uma procura elevada para fazer com que aconteça a inflação de demanda, não houve nenhum problema com os custos de produção, a energia continua com um valor aceitável, a mão de obra, a matéria-prima, mas existe uma inflação inercial. Ela faz com que esses preços fiquem desalinhados e o governo tenha dificuldade, primeiro, para identificá-la e depois para atuar de uma maneira mais assertiva. Ou seja, ela não tem um fator disparador identificável. Tenho também uma inflação que essa é a mais difícil de todas. É uma inflação que pode ser psicológica, ou seja, não tem uma causa aparente. Ela não é nem como a inflação inercial. A inflação psicológica, ela é baseada na expectativa de uma inflação. Os preços sobem porque se espera que eles subam. Isso faz com que os agentes capazes de fixar preço na economia comecem a fazer uma escalada de aumentos.
Eu digo a vocês que teve um momento na década de 80 que a inflação ela já estava sendo psicológica. O que é que as pessoas faziam? Elas estocavam os produtos, guardavam, pensando que no dia seguinte ele está com valor elevado, então, baseada na expectativa de uma elevação de preço, a comunidade comprava em excesso e aí aparecia a inflação psicológica. Teve momentos que a inflação já estava sob controle, depois do plano real, que muitos continuavam fazendo estoques de produtos, tentando levar a uma inflação psicológica. A inflação ela pode ser reprimida, ou seja, os preços praticados não serem e estarem reais. Neste nível, pela existência de seu controle. A dificuldade da inflação reprimida é que, em alguns momentos, vocês percebem que existem produções que encontram excedentes ou escassez, e isso vai desestabilizar o preço. Isso pode levar a uma repressão na inflação. Um dos instrumentos utilizados por intermédio do governo para controlar a inflação é a chamada política de rendas. Temos em outra aula que já discutimos por sinal. Para a maioria dos países, a estabilidade de preços ela é uma meta definida pelas autoridades econômicas. Esta meta é tão importante que estes países aceitam sacrifícios razoáveis a não deixarem a economia atuar próxima do seu produto potencial apenas para que a inflação fosse controlada. Taxa de inflação atual. O site do Banco Central ele tem um relatório completo sobre a inflação brasileira. Ele apresenta a taxa atual e as perspectivas para os principais índices de inflação do Brasil. Os índices mensais e acumulados em 12 meses também podem ser encontrados no site do Banco Central, sem o relatório, apenas com os dados. E quais são os índices de inflação? Existem alguns índices de inflação no mercado calculados com diferentes metodologias e por diferentes instituições. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar de alguns deles. Temos os populares, o INPC, o IPCA e o IPC. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, temos o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Os principais e mais importantes para os investidores são o IGP, que é um índice geral de preços. Esse índice ele é coletado pelo IBGE, o IBGE faz pesquisa nas capitais, pesquisa os preços e lançam e publicam o índice geral de preços. Esse índice compara preços do mês anterior com o atual no atacado para uma amostragem X de mercadorias. Ele tem uma versão com preços de produtos internos e uma outra versão com preços de importações. É impreciso e disperso da inflação, mas ele existe e é acompanhado. Existe o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é sucedido pelo Índice de Preços ao Consumidor. E como é que ele funciona? É o índice de inflação para rendas de 1 a 8 salários mínimos. O IPC só difere no período de coleta de preços. Temos o IPCA, que é um índice de preços ao consumidor ampliado do IBGE. Ele funciona da seguinte forma: ele é utilizado para rendas até 40 salários mínimos. Esse índice é o que mais aparece na televisão e é o mais importante quando falamos de investimentos. Então, você deve ter ouvido falar que o rendimento é utilizado através do IPCA. O governo vai verificar durante determinado período de tempo a evolução dessas rendas até 40 salários mínimos e como é que essa renda se comporta a nível de consumo, para dentro desse índice publicar o resultado que indicará o desempenho dessa economia. E chegamos ao final dessa aula. Eu quero convidar vocês para fazer uma análise da inflação no Brasil, uma análise crítica e uma análise do quadro atual. Gostaria também que vocês acompanhassem esses índices que eu informei, porque constantemente a imprensa noticia e divulga esses índices. Alguns conhecem porque é o índice utilizado no reajuste salarial,
no benefício da aposentadoria que recebe, ou de um benefício assistencial ligado a salário, a LOAS, a auxílio-desemprego, a auxílio-doença. Então, é muito bom conhecer esses índices, inclusive quem compra financiado. Aqui as referências utilizadas. Espero que vocês tenham entendido esse material e convido vocês a dar uma olhadinha no material complementar. O módulo de macroeconomia tem mais informações sobre esse tema. Agradeço a participação de todos. Um abraço.